uma terra de ecos antigos, fé, ciência e a história de Israel. A terra de Israel ressoa com uma história tão profunda quanto contestada. É uma terra onde a fé e a ciência convergem, onde as escrituras antigas narram histórias corroboradas, desafiadas e às vezes deixadas sem solução por descobertas arqueológicas. Essa interseção de crença e evidência empírica cria uma tapeçaria cativante, convidando-nos a viajar por milênios. Textos religiosos, principalmente a Bíblia hebraica, pintam um quadro vívido de intervenção divina, aliança e um povo escolhido para cumprir um destino sagrado. No entanto, ao lado dessas crenças profundamente arraigadas, está o reino da arqueologia e da análise histórica. Ruínas escavadas, artefatos antigos e pesquisas meticulosas oferecem vislumbres tangíveis do passado. Nossa jornada navegará pelas crônicas de patriarcas e profetas, reis e conquistadores, explorando a ascensão e queda de impérios, a resistência da fé e a história contínua de uma terra eternamente presa entre seus ecos antigos e suas realidades modernas. A história de Israel, de muitas maneiras, começa com os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Suas jornadas, conforme relatadas no livro de Gênesis, formam a base da fé para o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. A jornada de Abraão da Mesopotâmia para Canaã marca um momento crucial nesta narrativa. Fala de obediência, fé e da promessa duradoura de uma linhagem destinada à grandeza. Isaque, seu filho, representa a herança e a continuação dessa aliança divina. Jacó, por meio de seus 12 filhos, lança as bases para as 12 tribos de Israel, entrelaçando para sempre sua linhagem com o destino de uma nação. Embora as evidências concretas que ligam diretamente indivíduos específicos a relatos bíblicos permaneçam indefinidas, os restos desenterrados de cidades e assentamentos antigos pintam o quadro de um mundo vibrante, engajado em comércio, diplomacia e intercâmbio cultural. O êxodo do Egito, uma história de libertação divina e eventos milagrosos, permanece como uma pedra angular da identidade judaica e uma narrativa fundamental no Antigo Testamento. No entanto, a história do Êxodo também apresenta um desafio significativo para historiadores e arqueólogos. Apesar de décadas de pesquisa, evidências concretas que corroborem o relato bíblico permanecem indefinidas, enquanto alguns estudiosos sugerem explicações alternativas para os eventos descritos, atribuindo-os a fenômenos naturais ou reinterpretando a escala e o escopo do Êxodo. A falta de evidências conclusivas deixa espaço para interpretações baseadas na fé e céticas. Após o êxodo do Egito e a jornada pelo deserto, os israelitas, sob a liderança de Josué, entraram na terra de Canaã. Este período, conforme relatado no livro bíblico de Josué, descreve a conquista de Canaã e a divisão da terra entre as 12 tribos de Israel. Isso marca o início de sua existência estabelecida na terra prometida. O período dos juízes, sucedendo a Josué, é caracterizado por líderes carismáticos que surgiram em tempos de crise para livrar os israelitas de seus inimigos. Figuras como Débora, Gideão e Sansão representam a natureza turbulenta, porém fiel, desta época. As descobertas arqueológicas deste período oferecem uma perspectiva diferenciada. Embora as evidências de conquista em grande escala, conforme descrito no livro de Josué, permaneçam em debate, as descobertas apontam para um surgimento gradual de assentamentos israelitas e uma interação complexa de influências culturais em Canaã. Na verdade, a história de Israel é aquela em que a fé e a história se cruzam continuamente, oferecendo-nos uma compreensão profunda e em camadas desta região notável. Seção 5. Exílio e retorno. Um testamento de fé, um quebra-cabeça histórico. O reino de Israel, após o reinado de Salomão,
enfrentou conflitos internos e acabou se dividindo em dois reinos, Israel no norte e Judá no sul. Esta divisão marcou um período de declínio, marcado por conflitos internos, sincretismo religioso e a ascensão de poderosos impérios nas regiões vizinhas. O reino do norte de Israel caiu nas mãos dos assírios no século 8 a.C., seu povo disperso e sua capital, Samaria, destruída. O reino do sul de Judá, embora tenha conseguido sobreviver por mais algum tempo, acabou sucumbindo ao Império Babilônico no século VI a.C. Os babilônios destruíram Jerusalém e o primeiro templo, marcando um período de profunda tristeza para os israelitas, que foram exilados à força para a Babilônia. A conquista persa da Babilônia sob Ciro, o Grande, no final do século VI a.C., abriu caminho para o retorno dos judeus a Jerusalém e a reconstrução do templo, marcando o início do período do Segundo Templo. Seção 6. A Era Romana, Jesus e o alvorecer de uma nova aliança. A conquista romana da Judéia em 63 a.C. inaugurou uma nova era marcada pela troca cultural e pela tensão política. Herodes o Grande, apesar de sua crueldade, empreendeu projetos de construção ambiciosos, incluindo a expansão do Segundo Templo em Jerusalém, transformando-o em uma maravilha arquitetônica. Este período também testemunhou um florescimento da vida religiosa e intelectual judaica, com várias seitas e escolas de pensamento emergindo, cada uma oferecendo sua interpretação da lei e tradição judaicas. Foi nesse ambiente complexo e volátil que Jesus de Nazaré emergiu. Seção 7. Dispersão e diáspora. Um povo disperso, uma fé duradoura. As revoltas judaicas contra o domínio romano nos séculos I e II a.C. culminaram em consequências catastróficas. A revolta de Bar Kokhba, uma tentativa desesperada final de derrubar o domínio romano, terminou em repressão brutal em 135 d.C. A destruição do templo e a subsequente diáspora forçaram o povo judeu ao exílio mais uma vez. Espalhados pelo Império Romano e além, eles carregaram consigo sua fé, tradições e a esperança de um eventual retorno à sua terra natal. Seção 8. Renascimento de uma nação. Sionismo, conflito e o Estado moderno. O sonho de retornar a Sião, a terra de seus ancestrais, nunca se apagou para o povo judeu ao longo de séculos de diáspora. O século XIX testemunhou a ascensão do sionismo, um movimento político que defendia o estabelecimento de uma pátria judaica na Palestina. Alimentado pelo antissemitismo na Europa e pelo desejo de autodeterminação, o sionismo ganhou força, atraindo judeus de todo o mundo para se estabelecerem na Palestina. O movimento sionista enfrentou desafios significativos, incluindo a oposição do Império Otomano, que governava a Palestina, e mais tarde dos britânicos, que assumiram o controle após a Primeira Guerra Mundial. Apesar desses obstáculos, a imigração e o assentamento judaicos continuaram, lançando as bases para o estabelecimento de um Estado judeu. Seção 9. Unindo a divisão, fé, ciência e a história contínua de Israel. A história de Israel, desde suas origens patriarcais até sua encarnação moderna, é uma tapeçaria complexa, tecida com fios de fé, eventos históricos, descobertas arqueológicas e realidades políticas em andamento. Enquanto a fé oferece significado e compreensão por meio de textos sagrados e tradições, a ciência, por meio da arqueologia e da análise histórica, fornece evidências tangíveis e interpretações alternativas. Ambas as perspectivas, ao invés de serem mutuamente exclusivas, enriquecem nossa compreensão desta terra antiga e sua história duradoura. O registro arqueológico, embora nem sempre se alinhe perfeitamente com as narrativas bíblicas, fornece informações valiosas sobre a cultura material, a vida cotidiana e as estruturas sociais do antigo Israel. É uma história de resiliência, fé, tragédia e esperança. Uma história que continua a ressoar através dos tempos,
lembrando-nos do poder da crença das complexidades da história e da conexão duradoura entre pessoas, terra e identidade.